Galera do mundo do futebol, canal Mundo do Futebol e também Rádio Pernambucanidade do nosso amigo Jobson Clemente. Bom dia a todos. Excelente quarta-feira, né? Para todos nós. Bom, turma, vamos ao mercado da bola que tá agitadíssimo. Começando aqui, gente, pelo mundo árabe, digamos assim. Não pela Arábia Saudita, né? Mas pelos Emirados Árabes. O Al-Shabaab Al-Ali contratou, né? Agora de maneira oficial, o jogador Breno Lemos. É um volante que faz a zaga também, que chega no América Mineiro para esse clube, o Al-Shabaab Al-Ali. Bom, gente, a Ponte Preta, por sua vez, contratou o zagueiro Nilson Júnior. É a mais nova contratação da Ponte Preta para 2024. Bom, gente, a Ponte Preta também confirmou a contratação de Dodô Meia por empréstimo, certo? Outra situação também aqui, o Wolverhampton conseguiu por empréstimo a contratação do jogador Hotwell. Esse jogador, ele chega do Bournemouth, da Inglaterra, pro Wolverhampton, né? Tem jogador partindo do futebol brasileiro pro futebol chinês. Gente, o Thiago Andrade. Esse jogador, ele estava no Atlético Paranaense, não terá seu contrato renovado pelo Atlético Paranaense e tá indo jogar no Qinchuan da China. O atacante brasileiro Thiago Andrade, ex-Atlético Paranaense. Bom, gente, pelo que eu entendi, o nome do clube é esse aqui que eu vou citar, né? Ulisses Raitomen. Esse é um clube ucraniano que tem interesse no jogador Thales Costa, do São Paulo. E já teria feito uma proposta, digamos assim, extraoficial. O São Paulo analisa a possibilidade do jogador ir jogar no clube ucraniano. O Olympique de Marseille e o Lyon, ambos clubes da França, estão disputando a contratação de Beirama, jogador do West Ham da Inglaterra, certo? Bom, se sabe que o West Ham cobra um mínimo de 20 a 25 milhões de euros para liberar um jogador para um desses dois clubes, seja o Lyon ou o Olympique de Marseille, como já falei, ambos clubes da França. Bom, gente, o Brentford, o Brighton, o Wolverhampton, esses três clubes da Inglaterra e o Celtic da Escócia, esses clubes têm interesse na contratação do goleiro reserva do Liverpool, o Callaghan. Esse goleiro tá querendo sair do Liverpool, tá querendo ter mais minutos, né, gente? Não para menos, né? O Alisson é o titular do Liverpool já há muito tempo. Então esse goleiro quer ter mais minutos e todos esses clubes aqui têm interesse no goleiro do Liverpool. Bom, gente, continuando aqui, o Benfica monitora a situação do jogador Luca Langoni, do Boca Juniors, para contratar. Bom, Cira Nongon, esse é um atacante que tá no Hellas Verona. Tava, né? Foi comprado pelo Napoli por 18 milhões de euros. E é a mais nova contratação do Napoli, o atacante Cira Nongon, que vem do Hellas Verona, outro clube da Itália. Ele só fez mudar de casa, né? Mas permanece jogando no futebol italiano. Bom, gente, o Barcelona, o Real Madrid, o City, o Arsenal e o PSG da França, todos esses clubes têm interesse na contratação de Cauã Elias, atacante base do Fluminense, tá?
Bom, gente, continuando por aqui, o Vitória oficializou, né? O que todo mundo já sabia, já estava contratado. Agora, de maneira oficial, o Luan, né? Meia, ex-Grêmio, por aí vamos, é o novo reforço do Vitória de maneira oficial. O Corinthians negocia com o Toluca do México a contratação do centroavante Pedro Raul, certo? Aquele mesmo, gente, ex-Botafogo, Goiás, por aí vamos. Bom, o Corinthians negocia para ele ser uma espécie de reserva / substituto do Yuri Alberto, né? Quando o jogador não tiver apto para jogar. E o atacante, o Arthur, né? Pedro Raul, me desculpa. O Pedro Raul, ele quer voltar ao Brasil, gente. Ele quer voltar ao Brasil, tá? E gostou da proposta do Corinthians. E as negociações vão caminhando, né? Vamos aguardar se o Pedro Raul, atacante, volta a jogar no Brasil, pelo Corinthians, no caso, ou não, né? Bom, gente, agora vamos fazer uma espécie de boletim pequeno aqui do Sport Clube do Recife, tá? Vamos fazer aqui esse boletim porque tem notícias. A primeira é que o lateral Davidson, da base do Sport, ele, ao que parece, gente, tem duas informações rolando. A primeira é que ele rescindiu o contrato com o Sport e foi se juntar ao Baraunas, de Mossoró, no Rio Grande do Norte, para disputar o Campeonato Potiguar da primeira divisão desse ano. A outra notícia é que o Sport emprestou o lateral para o Baraunas. Eu vou com a notícia que tá mais pegando fogo. O lateral Davidson rescindiu o contrato com o Sport e foi para o Baraunas de Mossoró, no Rio Grande do Norte, seu novo lateral do clube por lá. Justamente por falta de oportunidades no elenco profissional do Sport. Ele já havia subido, né, para o profissional do Sport, mas até agora não tinha tido oportunidades. Outra notícia sobre o Sport, gente, são as seguintes. O Sport regularizou mais jogadores, saíram no bid, né, da CBF, no dia de ontem. São os seguintes jogadores: Felipe, volante, Pedro Vilhena, meia, e também o Arthur Kaique, atacante, certo? São os jogadores que estavam faltando sair a regularização, né? O Sport tem para regularizar agora os seguintes jogadores: Igor Cariús, que já está treinando no Sport, mas devido àquela operação penalidade máxima, ele só vai poder jogar no Sport a partir do dia 27 de janeiro. Só vai ficar liberado para jogar nessa data. E o outro jogador que falta não só ser regularizado, como ser oficializado também pelo Sport, já está treinando com o elenco do Sport, inclusive, é o Fabrício Domingues, volante uruguaio, que vem do futebol argentino. Bom, gente, o Fortaleza fechou a contratação do zagueiro argentino e já oficializou, Tomás Cardona. Essa é a nova contratação do Fortaleza. Fortaleza pagou ao todo $625 mil lá ao clube onde ele estava. Eu tô realmente me esquecendo agora qual o nome do clube. Mas bom, o Fortaleza pagou esse valor. E o contrato do zagueiro com Fortaleza vai até 2026, certo? O Fortaleza que também tem interesse no volante Ezequiel. Não vou tentar dizer o sobrenome dele aqui, gente, porque realmente é um pouco complicado. Peço a compreensão dos amigos. Esse volante é da LDU de Quito, certo? E o Fortaleza tem interesse no jogador. O Fortaleza, que segundo notícias, também tem negociações avançadas para contratar Emanuel Martinez, jogador do América Mineiro, que já interessou a vários outros clubes do Brasil. O Cuiabá fechou a contratação do jogador Guilherme Madruga, tá certo, gente? Ele até ganhou agora, né? Gol Puskás, né? Lá pelo prêmio FIFA The Best. Mas ele não havia sido oficializado pelo Cuiabá ainda. Como nova contratação, ele que vem do Botafogo de Ribeirão Preto. E foi oficializado e o contrato do jogador vai até 2028 com o Cuiabá. Gente, só para não ficar devendo informação,
O clube onde estava esse zagueiro, o Tomás Cardona, que foi contratado pelo Fortaleza, que eu já passei no áudio acima, era o Defensa e Justiça da Argentina, beleza? Bom, gente, o Santos emprestou ao Guarani o goleiro Vladimir. Ele vai ficar até o final da temporada lá no Guarani, o goleiro Vladimir. O Grêmio, após ter anunciado a volta de Campas, o jogador preferiu renovar com o Rosário Central, gente. E bom, ao que parece é em definitivo, tá? Que o Campas vai ficar no Rosário Central. Ele que tá jogando por lá, renovou o contrato. O Grêmio espera os papéis, com tudo assinado, para liberar o jogador em definitivo lá para o Rosário Central. Então Campas vai ficar jogando pela Argentina mesmo e não vai voltar pro Grêmio, né? Aliás. Bom, vamos lá, gente, mais notícias por aqui. O Mercadão da Bola tá extenso, tá, gente? O que acontece agora nessa notícia? O Grêmio tem interesse no jogador Felipe Jonathan, do Santos. O Santos diz que pretende contar com o jogador. O Grêmio deve aumentar a proposta para contratar esse jogador do Santos. Jogadores que se despediram no dia de ontem, segundo notícias. Thiago Maia se despediu do Flamengo e está indo para o Internacional de Porto Alegre. Ele é esperado até o final da semana, já em Porto Alegre, para fazer exames médicos, para assinar contrato com o Inter. A mesma coisa o Mateuzinho, que também se despediu do Flamengo, está indo se apresentar no Corinthians. Gente, Paolo Guerreiro, esse atacante de 40 anos, quer voltar a jogar no Brasil. Já foi oferecido a vários clubes no Brasil, mas até agora não houve acerto com nenhum clube aqui no país, né? Vamos aguardar para onde que vai o atacante Paolo Guerreiro, que está livre no mercado. Bom, gente, aqui de volta para mais coisas. O jogador Igor Coronado é um brasileiro que atua no Al Ittihad da Arábia Saudita e ele está saindo do Al Ittihad. Ele ganha 2 milhões lá de salário no Al Ittihad, isso por mês. Ele já foi oferecido a vários clubes no Brasil e o Corinthians se aproxima do acerto com o jogador, certo? Bom, o Sport, gente, eu me esqueci de falar, regularizou mais um jogador, tá? O atacante Gustavo Coutinho, que vem do Fortaleza, já está regularizado e já pode jogar pelo Sport. Outra situação é sobre o Cruzeiro, que é o único clube no Brasil, no momento, a estar negociando com Douglas Costa, o atacante, aquele mesmo, gente. Os amigos sabem, né? Bom, o Douglas Costa fez uma pedida inicial ao Cruzeiro de 900 mil de salário. O Cruzeiro tenta baixar essa pedida para contratar o atacante. José Mourinho, após 3 anos no comando da Roma, um título de Liga Europa, o José Mourinho, aliás, um título de Conference League, né? Um vice-campeonato da Liga Europa. Bom, após 3 anos no comando da Roma, o José Mourinho foi demitido. Não é mais treinador da Roma, o português José Mourinho. E o Daniele De Rossi, que já foi capitão da Roma, já jogou no Boca Juniors também, muito tempo jogador da seleção italiana, vai ficar como treinador interino da Roma até o fim da temporada europeia. Bom, gente, o Torino da Itália tem interesse na contratação do lateral cuiabano, base do Grêmio. O que acontece? As negociações estão em andamento e o jogador deve ir do Grêmio para o Torino. Gabriel Pires. O Gabriel Pires é aquele mesmo que passou pelo Botafogo, estava no Benfica e rescindiu o contrato com o Benfica e deve estar acertando com o Fluminense. O meia Gabriel Pires. Bom, gente, o Atlético Mineiro fez proposta ao Olympique de Marseille pelo jogador Luiz Henrique. O que acontece? Os clubes estão buscando uma forma de chegar a um acordo financeiro para que o jogador brasileiro vá do Olympique de Marseille para o Galo Mineiro. Outra situação também aqui, vamos ver qual.
Bom, gente, o jogador Peterson sai do Flamengo e vai para o Atlético Paranaense. Com um valor de compra, ele vai para empréstimo, mas vai com um valor de compra fixado em 3 milhões de euros. Ao final do empréstimo, que o Atlético Paranaense vai ter que pagar para comprá-lo do Flamengo, o Peterson. Detalhe é que esse jogador quase foi pro Barcelona, esse jogador, o Peterson, né? O que aconteceu? O Barcelona ofereceria 4 milhões de euros pelo empréstimo e se fosse para comprá-lo, o Barcelona teria que pagar ao Flamengo 10 milhões de euros. Mas o negócio deu para trás. Por isso, o jogador está indo para o Atlético Paranaense, o Peterson do Flamengo. E para fechar, gente, o Ceará emprestou o atacante da base Pedrinho para o Avaí de Santa Catarina. E ele é o mais novo atacante do Avaí, né? Vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro. Gente, voltando aqui porque eu me esqueci de passar uma notícia, tá? Vamos lá. Só falando aí, tá? Que no caso do Pedrinho, atacante que foi emprestado pelo Ceará ao Avaí, ele só vai fazer mudar de clube, né? Porque, assim, ele vai permanecer jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Vale dizer que o Ceará também tá na Série B, né? Bom, gente, a outra notícia que eu vou passar é a seguinte: o Náutico já regularizou o atacante Paulo Sérgio, último contratado. É um centroavante, né? Fez base no Flamengo, já passou por uma ruma de clube no Brasil. E também o Náutico regularizou o gringo Leandro Bárcia, ex-Atlético Goianiense, ex-Sport. Esses dois reforços já estão regularizados e podem ir para o jogo do Náutico amanhã contra o Afogados da Engazeira pelo Campeonato Pernambucano.